Olá! Já está aqui, maravilha. Tudo bom? Olá, Bem-vinda. mestre, tudo bom? Bem-vinda. Desculpa até que eu falei boa noite aqui, porque não é boa noite, né? Aonde a Dani está é boa tarde, né? É 1h03 da tarde agora. Então, ótimo. Ô, Dani, a gente vai dar assim, aqueles 3 minutinhos para as pessoas chegarem, a gente já ir meditando, Sim, certo? sim. E tá bonito aí seu fundo. Outro dia a gente conversou, estava com outro fundo, gostei desse também. Tá bom esse? Bacana, tá bonito, né? É aquele mesmo quadro que eu gostei, não? É É outro. aquele quadro. Cismei com esse quadro, né? Gostei dele. É de uma artista brasileira chamada Cíntia Ramos. Eu vi esse Que quadro e me legal. apaixonei. Brasileira cheia de artistas, né? É, Você é uma delas. Então vamos lá, dando aquela respirada, aquele relaxamento, para as pessoas chegarem. Quem estiver aqui, compartilha, porque é um momento de muita luz, a gente prepara com muito carinho, com certeza, né? E que a pessoa saia daqui muito melhor do que entra. Inclusive nós dois, com certeza. Né? E a gente já vai escutando a música. Vou botar uma música já característica para começar. Vamos começar logo firme. Aquelas músicas de rituais, né? A Dani também é super ligada, sempre com a gente nesses momentos. Vamos respirar mais profundamente, saber se todos estão ouvindo bem a minha voz, a voz da Dani, estão me sem ouvindo? problemas, a música de fundo. A gente faz só um relaxamento para as pessoas chegarem. Inspirando e expirando pelas narinas. E relaxando bem profundamente. Cada um que chega, compartilha, né? Manda no inbox para seus amigos, convida, mas depois entra aqui e fica só aqui. Esse é o meu convite, experiência completa. E respire, relaxa bem, para que seja um encontro, como a gente chama aqui, um encontro de luz, encontro de boas energias. A gente vai inspirando e expirando pelas narinas. Soltando bem o corpo. Deixando o ego embora de todos nós. Para que só a luz tome conta. Esse que é o objetivo. Bem relaxados. Isso. Ótimo. Então nós vamos começar agora, né? A gente aproveitar bem o nosso tempo aqui, que a Dani tem muito que falar para a gente, né? E primeiro lembrar aqui, apresentar a Dani Valente, né? Acho que a maioria já conhece ela, mas acho que conhece muito bem, a gente nunca conhece muito bem, né? Conhece ela como um grande humorista que ela é, tantos papéis bonitos que ela já fez, de Zorra Total, a Escolinha do Professor Raimundo, né? A Confissão de Adolescente, quando começou, né? Lá no começo, e Prêmio Multishow de Humor, que eu adorava, né? Esse programa, que eu achava bacana. Mesmo aqueles que não tinham muito jeito, era engraçado também, ver como é que as pessoas lidavam com aquilo. Ele, né? Tá ali, pelo menos, tentando. Enfim, ela também é roteirista, e ela tem uma história agora também com a cura, com a nutrição, que ela vai poder contar para a gente aqui durante esse nosso papo, a nossa live. Eu acho que é muito importante o que ela tem para falar. E o objetivo, né? Lembrar aqui a proposta desse trabalho que a gente tem feito. Eu faço live no YouTube há muito tempo, né? Todos os domingos à noite e muitos outros dias, agora sexta-feira também. A Dani faz parte muitas vezes, quase sempre, né? Está lá junto com a gente, mesmo com a diferença de fuso. Mas a gente, com tanta vontade de levar a luz às pessoas que estão precisando tanto nesse momento, vem aquela ideia, sabe? Vou chamar pessoas que possam somar, né? Que eu sei o que eu posso dar, o meu limite, mas eu não posso passar desse limite. Mas, então, eu chamei a Kátia, minha irmã, psiquiatra, e veio falar sobre algumas coisas da psiquiatria. Eu acho que a Dani tem várias coisas para somar para a gente. O tema é superação e alegria, né? Então, já é um tema bastante interessante. Então, deixa ela se apresentar primeiro, né, Dani? Dar um oi pro pessoal. Ela está lá em Los Angeles, que ela mora lá, né? Oi, gente, tudo bom? Aqui é a tarde, boa noite para vocês. Boa tarde se tiver alguém de Los Angeles assistindo aqui, alguém que esteja nos Estados Unidos. Primeiro eu quero dizer o seguinte, gente, quando o mestre Ian Meckler me convidou para fazer essa live, eu fiquei eu me senti tão honrada que eu nunca esperava isso. Então eu falei assim, primeira coisa, eu me senti honrada e feliz, né? Segunda coisa, eu falei assim, meu Deus,
que eu vou falar na live com o mestre? Porque, assim, eu até a primeira vez que eu entrei em contato com ele, eu falei assim, como é que eu te chamo? De senhor, de você, não foi, mestre? Porque é muito respeito e muita admiração mesmo. Então, assim, eu falei, meu Deus, e se eu falar alguma besteira nessa live? Porque eu sempre acabo falando umas besteiras. Aí ele falou, não, tudo bem, me acalmou. Então, eu estou aqui para colaborar. Eu fui atriz, eu trabalhei como atriz durante muito tempo no Brasil. Vim para os Estados Unidos e aí foquei mais em roteiro. E devido à minha jornada, eu acabei também me tornando uma nutricionista holística. Então é isso, gente. Muito bom, Dani. E o objetivo aqui, né, é que a gente possa pegar a experiência de vida verdadeira das pessoas, né? Porque essa coisa de falar, só teoria, frases prontas, a gente sabe o quanto não transforma, o quanto não ajuda na hora que precisa. Né? Eu, na live com a Kátia, por exemplo, comentei um momento que a nossa mãe teve doente recentemente, no meio dessa loucura toda. E é importante ter depoimento. Como é que faz na hora de uma loucura que acontece, né? E acontece com outras pessoas. Então, eu queria saber com a Dani algumas coisas que eu acho que ela tem para somar e tenho certeza muito aqui com a gente. A primeira, assim, né? Você começou, assim, aonde você começou a aparecer, assim, a coisa aconteceu de verdade, foi no Confissões de Adolescente, né? Você era a Natália, não é isso? Sim. Né? Eu não esqueço não que eu via, sabe? Né? Você via Confissões? Via, com certeza, eu via. Não sei por que eu gostava, que não era muito pro meu perfil, talvez, de homem, não sei, assim, de mais velho, mas eu assisti e gostava muito, Que né? legal, a série era muito boa. E eu queria saber o que mudou ali para você, né? Porque eu queria aproveitar essa nossa live, sim, para falar. Eu gosto de ser muito didático, sempre gostei, embora espiritualizado, meditante, adoro viajar mesmo nas alturas da meditação. Eu acho que na hora de um bate-papo é super bom a gente ser didático. Então, uma coisa que eu acho que você tem muito que somar para a gente também, eu queria explorar um pouquinho disso, é essa questão de você ter sido atriz há muito tempo, você agora não está trabalhando como atriz, mas como roteirista, sim. E eu fico assim perguntando, e como nutricionista, que é uma nova carreira aí na sua vida, né, dentro de uma experiência, a gente vai falar sobre isso, mas compreender como é que é uma garota nova, com menos de 18 anos de idade, que de repente explode num papel, assim, e como é que isso mexe com a pessoa, como é que mexeu com você? Olha, eu não. Quando eu já fazia teatro, antes de fazer Confissões de Adolescente, eu já tinha trabalhado no teatro profissional, eu já estava fazendo teatro. Então, assim, eu sempre fui muito responsável. Sempre fui uma adolescente responsável e fazia muitos cursos para me aprimorar. Então, quando eu fiz o Confissões de Adolescente, foi minha primeira experiência na TV. E eu não pensava muito no resultado naquele momento. Aquele momento foi tão diferente e tão novo para mim. Eu estava 100% ali focada. Aquele mundo era muito novo. Então, eu acho que Deus mostrou esse caminho para eu ter uma vida mais interessante, porque senão, se não fosse Confissões de Adolescente, se não fosse o meu lado atriz, se a carreira não acontecesse para mim, provavelmente eu ia ficar trancada em casa lendo e não ia ter muita socialização. Então, foi Foi uma muito coisa boa, né? importante. Positiva, assim, você achou que foi Foi muito muito, bom. foi assim, e como o trabalho que foi feito com a gente foi muito interessante, com nós quatro, as atrizes principais, o Daniel Filho, o diretor, fez um trabalho, conversava tudo muito com a gente. Então, as nossas questões da adolescência, né, os temas que são universais, a gente discutia muito ali. Então, era como se fosse uma terapia. Todo mundo falava da sua vida, a gente colocava muita coisa nossa, assim, até no cenário. O diretor pedia para a gente levar nossas coisas para o cenário, que é para a gente se sentir mais à vontade. Tinha muito respeito, muito cuidado com a fase que a gente estava passando. Existia essa preocupação com a gente. Eu digo que assim, eu não dei trabalho para minha mãe durante a adolescência, porque primeiro que eu não tinha tempo de dar trabalho, né? Eu era uma adolescente Sim. muito ocupada. Uhum, é verdade. E depois porque era isso, porque tudo era muito discutido, tudo era muito. Então, graças ao Confissões de Adolescente, a minha adolescência foi muito interessante. E depois, o Confissões, ele passou na TV Cultura, ele estreou na TV Cultura. Então, não era uma Rede Globo, assim, que estourava, né? Então, eu Entendi. fui percebendo aos poucos que eu estava sendo conhecida, principalmente em São Paulo, que a TV Cultura tinha um público-alvo muito forte. Então, quando eu saía em São Paulo, alguém me pedia autógrafo, me reconhecia, aí o que eu fui percebendo, né? Eu não tive essa coisa, pá, estourei num papel que eu não podia sair na rua. O meu reconhecimento foi aos poucos. Entendi. E uma coisa até que eu ia te perguntar, que eu acho que você tem uma boa bagagem para responder.
como é essa coisa desse mundo hoje que é tão piramidal, né? Ele é totalmente numerado, né? Então eu vejo assim, uns questionamentos que eu sempre me faço. Antigamente você lançava um Confederações de Adolescentes, até você saber se deu certo ou não, ia demorar 1, 2 meses, o retorno vinha aos poucos. É. Hoje, qualquer coisa que você lança, o retorno vem na hora, né? Já está tudo numerado, quantos viram, não viram, gostaram, não gostaram. Algumas pessoas sobem muito rápido, inclusive, nessa pirâmide, né? Ficam famosíssimas, até sem preparo, muitas vezes, né? Por alguma coisa deu certo, uma piada. Como é que você vê isso? Você não acha que isso pode ter um custo? Talvez até com você, não sei se em algum momento também, depois na TV Globo, já com mais fama, vários filmes, vários programas. Não tem uma coisa assim de luz e escuridão, que eu vejo muito no caminho espiritual, a Cabala fala muito disso. E gratificado naquilo que você faz, as pessoas gostarem. Mas não tem um outro lado também? Congelou um pouquinho, mestre. Congelou, vamos ver se volta, então. Vocês estão vendo bem? Aqui estão, né? Estão ouvindo? Acho que a minha internet aqui. Vamos ver Você se está volta falando bem. da luz e da escuridão. Isso. Todo mundo ouvindo bem? Responde aqui no chat só para a gente poder continuar. Ou então põe um coraçãozinho, ó, tá cheio de coração subindo aí. Ou então, a ver que a sua internet de americano aí é ruim, a minha internet de brasileiro aqui que é boa. Quem sabe? Tá aí. Né? Melhorou agora? Melhorou, agora não está travando mais. Então tá, vamos ver assim se a internet fica bem boa agora. Então, voltando, maravilha. Eu ia te falar exatamente sobre isso, porque eu acho que a gente está sendo sempre testado, né? Então, você como artista, como é que você vê isso no mundo de hoje, que ainda é muito mais forte, muito mais imediato? Como que é essa questão, né? De repente, se sentir muito cobrado, de repente crescer demais, ser muito conhecido, como é que você vê isso? Assim, lembrando que nessa minha época do Confissões de Adolescente não tinha redes sociais, tá, gente? Não tinha, a gente não tinha smartphone, não tinha Instagram, não tinha nada. Então, era difícil mesmo você ficar conhecido. Mas como que eu vejo isso hoje em dia, né? Com essa fama instantânea, né? O que acontece? A gente está vivendo, já tem um tempinho, a era da imagem, né? Sim. Então, assim, muita gente fala assim, o que você quer para ser feliz, né? As pessoas falam assim, eu quero ganhar na loteria, eu quero ser famoso, né? Por quê? Porque a fama está relacionada, na minha opinião, com a felicidade extrínseca, né? Que é que todo mundo fala que para você ser feliz, você tem que ter dinheiro, você tem que ser famoso, você tem que ter um bom casamento, de preferência 2 filhos, uma menina e um menino, e ter um carrão e uma casa assim muito boas. Aí você é feliz. E aí você conhece pessoas que têm tudo isso e que não têm felicidade, que não têm alegria na vida delas, né? Entendi. Então, assim, eu acho que isso essa fama instantânea e essa vontade das pessoas serem famosas nada mais é do que resultado da vida ilusória, né? É pura ilusão, gente. Então, assim, quando você sente alegria e quando você sente uma felicidade verdadeira, eu acredito que você não precisa de nada disso, nada. Basta você se sentir feliz. Então, as pessoas têm que aprender a dissociar uma coisa da outra. Inclusive, a fama em excesso, vou falar em termos práticos, tá? Parte positiva da fama. Tá? O que é legal? No meu meio como atriz, se você fica reconhecida e se o público gosta de você, e se você acaba virando um produto, então você aumenta esses números, né? Então, consequentemente, se você faz um bom trabalho, os outros diretores acabam convidando você para mais trabalho. Até porque um ator, a não ser que eu fui contratada da Globo durante 13 anos, mas geralmente quando você é contratada só pelo trabalho, quando está acabando uma novela, já rola um estresse de você saber assim, meu Deus, agora eu vou ficar desempregado. Por mais conhecido que você esteja, você está dando autógrafo na rua, mas acabando aquele trabalho, você não sabe o que você vai fazer mais. Então, isso é para o ator que depende de ser escolhido, né? Por isso que eu fui para a escrita, porque eu passei a escolher as coisas que eu queria fazer. Então, assim, quando você é ator, você é tipo ganhar na loteria. Então, serve para isso. Serve também para quem gosta de vai num lugar, você vai comprar uma coisa na loja, aí a pessoa fala, eu te dou isso aqui de presente, que eu sou sua fã. Então, tem umas coisas assim que facilitam, assim, não tem lugar. Mas para você tem. O que eu acho até errado, entendeu? Não tem lugar para os outros e para mim tem. Então, assim, em termos práticos, né, eu acho que isso a fama é um grande alimento para o ego, né? Então, assim, tem que ter muito, muito cuidado mesmo, porque realmente é muito tentador.
Entendi. É muito bacana você falar isso, porque a gente conversou um pouquinho antes, né? Foi bacana. A gente já vem conversando como amigos. E eu achei interessante que você falou que em 2015, né? Você veio para o Brasil, né? E você, desculpa, você veio do Não, veio Brasil para os para Estados Los Unidos. Angeles, né? Saiu do Brasil. E é porque na pandemia a gente não sabe muito onde está cada um, né? Parece que perdeu uma referência. Todo mundo na Total, internet, as pessoas não hora. se É. encontram, né? Mas na Tá verdade todo eu estou mundo no no Rio. virtual, mestre. Tá É, todo mundo aqui o isso. tempo todo. Eu estou no Rio, você em Los Angeles. Aí. Há 5 horas atrás, agora são 6 e pouco aqui, aí são 1 e pouca. Então, eu lhe digo o seguinte, poucas pessoas têm essa coragem que você tem, é uma verdade, porque, por um lado, tem ego, tem pressão, pelo outro lado, tem uma satisfação muito grande de expressar o nosso trabalho para muita gente, né? Uhum. Então, eu perguntaria para você isso, assim, você teve essa coragem, como é que foi isso, assim, mudar de uma situação que você era super conhecida no Brasil, em tudo que é lugar, e para os Estados Unidos deve ter sido meio anônima no começo, né? Assim, você chegando Total. aí em Los Angeles, como é que foi isso? Como é que, né, essa experiência, para sua alma principalmente, como é que se bate nessa Dani buscadora, né? Sim, eu fui descobrindo aos poucos, ainda quando eu morava no Brasil, que eu gostava mesmo era porque quando eu comecei adolescente, eu achava muito legal essa coisa de ser famosa, de começar a ser famosa, né? Então, achava Sim, muito legal. Com o tempo, eu fui acostumando com esse negócio e eu comecei a achar mais legal trabalhar do que a consequência da fama. Então, assim, entendi. eu gostava mesmo era de receber propostas de trabalho. Então, assim, eu sempre fui uma pessoa, mestre, que eu nunca tive medo da mudança. Nunca. Sim, Então, se alguma coisa não está me fazendo mais feliz, eu não tenho o menor problema em abrir mão e tentar e buscar uma coisa nova. sim. Então, eu sei que na época que eu estava, já tinha marcado minha mudança para cá e tudo mais, eu estava contratada do Multishow e contratada da Globo ao mesmo tempo, fazendo. Eu Aham. fazia o Trair com Acesso a Começar no Multishow, e quando eu acabei no último dia de uma gravação, num sábado, na segunda-feira eu já estava ensaiando o Tomara que Caia da Rede Globo. Eu trabalhava muito. Então, quando eu falava para as pessoas, olha, eu vou me mudar e tal, então não me chamem mais não, porque queriam na época até renovar meu contrato lá na Globo para continuar fazendo Tomara que Caia. E eu recusei todo mundo. O quê? Você é louca? Você tem uma carreira aqui, você vai abandonar tudo. Sei que você tem todo um conforto aqui, o que você vai fazer lá? Assim, porque eu estou sentindo que eu preciso mudar. E, na verdade, eu estava já meu corpo já não estava aguentando mais, eu estava sentindo já muitas dores e muito cansaço. Então, eu comecei a perceber que a coisa estava mudando quando eu recebi o teste para fazer, um convite para um teste, para fazer um papel muito legal numa novela das 8, que foi, o nome acho que era Regra do Jogo, uma coisa assim. Eu não vi a novela. Mas eu lembro que o Marcos Montenegro, meu empresário, falou assim: olha, a diretora quer muito que você faça esse teste, porque é diferente das coisas que você faz, ela quer ver como você faz. E eu devia, como atriz, né, receber aquele convite assim, com muita alegria. Né? E eu falei assim: ai, não, não, eu não quero fazer. E você vê como a pessoa se sabota, né? Sabe o que eu fiz? Entendo. Meu empresário me convenceu a fazer o teste. Eu falei, tá bom, vou fazer o teste. Mas eu não vou fazer, mas eu vou fazer o teste. Mas vamos lá. Eu fui no dentista, né? Fiz a limpeza no dente, toda bonitinha, com um dentinho branco, né? Pra fazer o teste, toda Uhum. bonitinha. Aí eu tava com aquela coisa assim, não quero fazer, não quero, gente, não dá mais pra mim, eu não quero. Sabe o que eu fiz quando eu cheguei do dentista, da limpeza do dente? Hum. Tomei aquela vitamina C efervescente, laranja. Ah, Tomei, fui com o dente todo laranja todinho fazer o amarelo. teste. Ei, Mas o dente não estava amareladinho, estava laranja. E aí eu laranja. cheguei lá com o teste, eu estava fazendo uma cena com o Bruno Mazeu e o Bruno olhava para mim, conversava comigo, super educado, assim, e olhando na direção do meu dente, eu ficava assim, de propósito, sabe? Você não vai comentar nada não, porque meu dente está laranja? Então, eu já estava me sabotando, sabe? Assim, Funcionou, né? Pelo menos o plano funcionou, né? funcionou. Funcionou. E isso é uma coisa que eu queria que você falasse para a gente também, que teu humor é maravilhoso, né? A gente falou superação e alegria, né? E se fosse só pelo seu amor, era só alegria, o nome da nossa live. Mas você, na verdade, teve um momento da sua vida que uma dor chegou mais forte, né? E Uhum. você fala muito sobre isso no seu Instagram, para quem não conhece, é a Dani Valente, né? Não é só o nome, é É. a Dani Valente. Botei a Dani Valente, E, porque já tem uma Dani Valente no Instagram. sim, Por mas isso que eu você botei está a. aqui, na verdade, né? O pessoal está acompanhando, está vendo o seu Instagram aqui. É. Então, assim, e eu queria saber como é que foi isso para você, né?
De que maneira você aprendeu, como é que era fazer humor com dor, né? Pelo que você me contou, essa dor apareceu e você teve que trabalhar um bom tempo com ela. Foi. E eu me identifico, acho que muitas pessoas aqui se identificam, e embora a nossa proposta seja só falar boas palavras, ou seja, jamais falar mal do outro, da gente, qualquer coisa, a gente pode também falar de temas profundos, de temas do dia a dia, temas da vida, como eu contei outro dia, entrada no hospital, né? Então eu queria saber como é que foi para você lidar com uma dor que era rara, né? Que você me disse que demorou para saber o que que era, e que lhe tomou tanto tempo. Quer dizer, como é que foi essa experiência, o que que você aprendeu? Assim como você teve um grande presente de Deus, lá no começo, no Confissões de Adolescente, você despontou e pôde botar seu trabalho para o mundo como adolescente já muito responsável, pelo que você me falou, né? De repente, sua mãe e seu pai que te criaram muito bem, você nem foi dominada pelo ego, mas dominada pelo dever de trabalhar mesmo. Mas aí chega um outro ponto que Deus talvez também tenha dado um presente, que a gente não consegue ler isso muito fácil. E veio uma dor que ia mudar a sua vida, seus interesses. Quer dizer, como é que você recebeu, como é que foi essa superação? Engraçado, né? Isso mesmo, porque eu levei tanto tempo, eu fui começando a sentir um cansaço absurdo, e realmente eu trabalhava muito. Então eu pensava, pô, tô cansada, é normal. Mas não conseguia me recuperar desse cansaço. Era um cansaço do que chegava a doer. E o meu corpo todo doía. Eu fiz todo um tour por todos os médicos e ninguém sabia o que era isso. E todos os exames apontavam que eu estava saudável, não tinha, mostrava nada. Então, eu cheguei à conclusão que era da minha cabeça, porque todos os médicos falavam para mim que era da minha cabeça. Realmente, o estresse faz qualquer coisa que você tenha, né? O excesso de estresse, ele faz piorar. Então, realmente, só que entrei num ciclo vicioso, né? De Sim. dor, cansaço, estresse, dor, cansaço. Não sabia onde era a origem, não sabia de onde tinha vindo, não sabia para onde ia. E era o tempo todo ou ela vinha e ia embora? Era o tempo todo, O tempo todo. mudava de lugares, assim. E Tá, eu fazia, e isso causava também depressão, porque um cansaço claro. absurdo, né? Então era difícil. Então eu fazia os programas, por exemplo, vou te dar um exemplo do último programa que eu fiz, o Tomara que Caia, que era ao vivo, depois do Fantástico. Então, Sim, quando eu lembro. acabava o programa, os atores iam para lá, fechavam a cortina, os atores iam, tiravam fotos, davam autógrafos. E eu, olha só, eu que sempre fui muito aberta, assim, sempre fui, todo mundo que vinha, eu sempre fiquei muito feliz e sempre trocava, tirava foto, fazia tudo. Eu comecei a fugir. Eu comecei a fugir porque eu falava assim, ai não, as pessoas vão me abraçar e vai doer. E aí eu estou Caramba. com dor no pescoço, minha cervical, minha hernia da cervical hoje não tá muito dolorida, alguém vai me pegar assim para fazer a foto e vai doer. Então eu comecei a fugir dos fãs, Entendi. sabe? Mas assim, eu usava toda a força que tinha para fazer o que eu tinha que fazer em cena e quando eu saía de cena, vum, eu desabava. Várias vezes eu saía do programa e ia para o hospital e ninguém ficava sabendo. Então, uma vez no ensaio, eu quase desmaiei, eu tive que deitar no chão, todo mundo ficou assim, o que está acontecendo com a Dani? Então era difícil sim, mas o ator, ele tem quando tem que entrar em cena, parece que o anjo da guarda, o anjo da comédia, o anjo do drama, né, os deuses do teatro, né, eles seguram o ator. E isso eu vi acontecer não só comigo, mas eu vi também com o Chico Anísio, que já estava bem adoentado, e quando ele entrava em cena, ele crescia. Você não dizia que ele já não estava, sabe? Então, isso é uma força que vem de dentro. Então, eu fazia assim, só que a minha qualidade de vida estava muito ruim. Claro, o profissional se mantém, né? Eu tive uma experiência assim, que eu lembro em 2008, eu comecei a dar aula em São Paulo de cabala, de espiritualidade, né? E é novo para mim, né? Eu ia para a aula de São Paulo e tinha gente que vinha até do Brasil todo, pegava avião, de ônibus, até hoje tem, né? De outros lugares e tudo. E eu me lembro que eu lutei jiu-jitsu muito tempo, né? Você sabe disso, você leu o Místico, né? É, Eu acho que leu, né? Eu falo sobre eu isso. li, E eu paguei um preço, né? Eu lutei jiu-jitsu muito sério mesmo, para valer campeonatos e tudo. Então, o preço não foi de brincadeira, hernia de disco, coisa assim. E eu sei que de manhã estava tudo bem, eu tinha que ir para São Paulo dar aula e eu entravei a coluna daquela assim, não tinha como sair do lugar. Sabe? Eu tinha que pegar um avião para ir para São Paulo. Imagino vocês, artistas, que às vezes tem teatro marcado, tudo já comprado, né? E eu sei que eu fui numa japonesa, chinesa, na verdade, né? Que tem aqui no Largo do Machado, mágica, ela deu um jeito, milhões de remédios, injeções, e eu fui de cadeira de roda para São Paulo, assim, de olha, companhia aérea, né? E dei a aula. E realmente na aula rolou tudo ótimo, todo mundo gostou, foi tudo bem.
Mas é exatamente o sentido que você falou. A gente é profissional, a gente tem responsabilidade, parece que baixa um santo mesmo, como eu diria também. Você esquece até a dor na hora, né? É, Mas o antes e o depois realmente ficam, assim, muito sofridos, né? A gente começa a ficar com trauma, né? Se tiver que fazer isso sempre é impossível, né? é. E aí você me falou, né, que eu queria que você falasse um pouquinho para as pessoas, porque eu acho que esse assunto dor é muito importante para muita gente. Ainda mais gente que trabalha só em cima de palavras de alegria. Você que é humorista, né, tem esse compromisso com a alegria. E tem uma família tão bonita, né? Na entrevista que eu fiz com você, fiquei pensando, poxa, tanta gente acha que a carreira tem que ser priorizada, né? Sobre mais importante que tudo, você tem milhões de seguidores e fãs. Mas o que eu vi na pré-entrevista da gente foi uma coisa muito bonita. Eu vi uma pessoa de sorriso bonito, simples, né? Muito mais conhecida do que eu, incomparavelmente, mas me tratando assim numa postura de muita humildade, né? De muito bonita no caminho, com uma filhote linda atrás, que é sua filhinha de 9 anos, com um marido que é uma graça também, que passou lá para botar lá na vermelha, né? E um cachorrinho fofo demais que você adotou ano passado, uma coisinha, ele deve estar por aí, igual o meu gatinho, tá dando mais miada de vez em quando, o tigrinho. Vou dar uma volta. Cristiano pegou Valentina e Ah, Lola para darem uma volta, porque senão foram eles espertos pulam para não passar daqui. pelo miado que eu estou passando aqui com o meu tigrinho, que não comida que o Exatamente. jantar dele é 7 horas. Exatamente. Né? Então eu queria saber o seguinte, é um assunto importante, também tomou parte da minha vida uma época, cada um com seu tipo de dor. Claro que a sua é um tipo complicado, você demorou para diagnosticar, dá em qualquer lugar, fica direto, né? Mas eu também tive experiências assim, de dor, muita gente tem. E você me falou que a medicina convencional não te trazia solução, né? Queria Não. saber como é que foi esse teu caminho para você tirar essa dor. Afinal de contas, você não tem dor o dia inteiro sem parar desde 2010, sei lá, não é o caso, né? É. Então eu queria saber o que você aprendeu. Olha, quando eu cheguei aqui, eu não. Calma, já. Ele tá aí. Não, eu já falei para você vai te limpar o tigre daqui a pouco. Pode continuar. Ah, tá. Quando eu cheguei aqui, eu fiz uma grande amiga, que hoje eu considero minha irmã, assim, a sensação que eu tenho que a gente se conhece de outras vidas. E ela, a gente já estava trabalhando, a minha parceira de roteiro, a gente escreve tudo juntas, e ela viu uma época que eu fiquei 3 meses de cama, que eu não levantava. E aí eu tinha testado já médico, neurologista. Aqui eu também fiz um tour pelos médicos. Fiz no Brasil e fiz aqui nos Estados Unidos também. E os remédios começavam a me dar uma alergia, enfim. Falei, caramba, não tem para onde ir. E ela falou assim, eu não quero mais ver você de cama. E primeiro, mestre, eu acho legal a gente estar falando sobre isso aqui, porque quando eu sentia esse tipo de coisa, eu procurava na internet, eu procurava alguém para falar, claramente não achava. Então, às vezes, dá um conforto muito grande para quem está sentindo dor nesse momento, ver que, né, que existe uma pessoa para dar suporte, que, né, que aprende com a nossa experiência e não leve Sim. tanto tempo para descobrir quanto eu levei, né? Ou pessoas que estão com dor agora e que não resolveram. Quero ouvir alguém como é que passou Exatamente. por tempo e resolveu, né? Essa experiência é valiosíssima para a gente. Exatamente. Então ela falou assim: olha, eu conheço uma nutricionista holística que está ajudando um amigo meu que tem assim, está com um problema muito grave e ela teve fibromialgia como você e hoje ela vive normalmente. Eu falei: então é nela que eu vou, porque a gente vai falar de igual para igual, né? Claro, é. Porque para onde eu ia todo mundo falava que era invenção da minha cabeça. Então eu fui nela, me passou. Aí eu fiz testes de DNA, fiz teste de intolerâncias alimentares, fiz teste, né, de sangue normal, fiz uma série, fiz uma bateria de testes e ela passou uns suplementos e a nutrição. E realmente, em 3 meses, assim, um dia eu acordei sem dor e Nossa, eu que coisa boa. acordei e fiz assim. Falei pro meu marido, é assim que vocês vivem? Porque eu não lembrava mais, eu não estou exagerando, eu não lembrava mais como era ficar sem dor. Eu falei, isso é maravilhoso, eu como É, uma pessoa sim. que sente isso, que eu tô assim, se sente bem dentro do próprio corpo, assim, sem dor, como que alguém reclama da vida de alguma coisa? Sabe? Então eu Sim. fiquei tão agradecida a Deus, eu ajoelhava, eu chorava agradecendo a Deus. Eu falei assim, meu Deus! E aí o que aconteceu? Para me cuidar, eu comecei a estudar muito sobre o assunto, porque aí eu fui descobrindo que existem várias práticas integrativas, que não existe só a medicina tradicional, existe a medicina integrativa, e que vários médicos da medicina tradicional que também tiveram algum familiar ou que eles próprios sofreram doenças autoimunes ou do espectro Uhum. autoimune, foram para a medicina integrativa e conseguiram complementar os tratamentos. Então fui pesquisando, pesquisando, pesquisando,
meus amigos daqui foram vendo que eu estava melhor, perguntavam sempre como eu estava, o que eu estava fazendo. E algumas pessoas começaram a falar, pô, tô sentindo isso, você acha que pode ser comida? Eu comecei, olha, gente, eu já estudei isso, aqui é perigoso, evita isso, foca nisso. E aí meus amigos começaram a me dar uma resposta muito positiva. Aí eu usei minha mãe também como cobaia, né, mãe? Cadê Tete Valente? Tá aí? Você Valente Usei está minha na mãe área. como cobaia. Falei, mãe, vou mudar toda a sua alimentação. E ela, no começo, muito teimosa, né? Vou logo falando aqui, não queria fazer de jeito nenhum. Eu falava assim, mãe, tira o glúten. Ela, mas eu só como o meu pãozinho da manhã. É só o meu. Mas Entendi. isso é glúten! Então, É. depois ela seguiu. Aí foi fazer o exame de sangue com o médico. O Ela médico. tirou o pãozinho da manhã, sua mãe, ou não tirou? Agora eu fiquei curioso. Aí, mãe, fala aí, mãe. Aí ela Não disse, pode... Eu vou falar para você, eu tenho um pãozinho sem glúten que eu como de manhã com manteiga, que é uma delícia. Difícil é achar o bom, né? Porque muito é pão difícil. sem glúten é meio ruinzinho, vamos ser assim, realista. É, Mas eu tenho um delicioso que eu achei aqui e eu só como ele na torradinha, mas sem radicalismo, né? Mas, em todo é. caso, eu queria que você falasse para a gente quando conversou antes, você falou de algo tão legal que você está fazendo, né? Você se formou em nutrição holística, né? Tá, é bacana que você foi procurar para você. Olha que presente Deus te deu. Se você não tivesse a dor, jamais você ia estudar nada disso na sua Jamais. vida, né? E Uhum. você estudou. E você falou que você tem um exame do cabelo, né? Eu queria saber que você falasse para as pessoas. Eu achei tão interessante isso, que é um exame do cabelo que você, né? Sei lá, aí você explica para as pessoas que a gente tem um diagnóstico com base na genética, uma coisa tão avançada que fala de que um assunto que você podia passar para as pessoas que eu gostei e que eu quero só adiantar é que achei muito bonito quando eu conversei com a Dani, que as pessoas querem uma receita de bolo que sirva para todos, mas isso não existe, né, Dani? Então, de repente, glúten de jeito nenhum para um celíaco, para um outro às vezes pode, para o outro pode até sempre, cada um é cada um, né? Com E é o que você veio certeza. estudando. E esse exame de cabelo, alguns exames complementares de sangue, você falou, tem gente que não sabe que tem intolerância à lactose, tem uma vida péssima de intestino, né? É. Então eu queria saber um pouquinho desse exame, o que você ganhou para você e como agora, como profissional do ramo, né, que você é agora. Ah, deixa eu te falar uma coisa, Mestre. Eu fiquei muito encantada com, com a epigenética. O que é Epigenética. epigenética, né? Você nasce com o seu DNA, você não pode mudar o seu DNA, né? Você nasceu com ele. Mas, segundo a epigenética, você pode mudar sim como os seus genes se expressam. E a epigenética e a física quântica tem muito a ver. Então, assim, a nutrição holística, o que que ela aborda, né? É o primeiro pilar, que é o alimento, né? O alimento Sim, orgânico, trazer sim, da mãe terra para dentro de você, os minerais, as vitaminas que você precisa, absorver isso, né? Você tá. precisa de um outro, que é a parte emocional, que você precisa meditar, você precisa ter um cuidado para diminuir o estresse e você precisa estar num ambiente bom, né? Energeticamente, ter contato com a natureza. Então, esses são os três pilares. Então, o que aconteceu? Eu fui estudando, e aí eu descobri esse laboratório que eu tinha feito, um dos testes que eu tinha feito era esse. Eu falei assim, eu acho, eu vou ver como é que eles estão agora, eu quero trabalhar com isso. Eu entrei em contato com esse laboratório na Alemanha, e eles me deram aqui, cadê? Você tem um aparelhinho para mostrar para as pessoas? Você Vou consegue mostrar pegar, aí, não? vou É um pegar, aparelho pequenininho, né? Mas em é 15 minutos, ela pequenininho. me explicou, em 15 minutos você manda o cabelo, né? O resultado lá pelo computador, pela internet. Em 15 minutos, o laboratório da Alemanha te dá todas as suas intolerâncias e propensões, né? 15 Algo minutos. realmente moderno. O resultado é esse aqui, ó. Vou até te Perdeu o mostrar. aparelhinho? Não, né? Tá aí. Ó, o Ah, tá. aparelhinho tá meio longe daqui. Não tem problema, não. Deixa ele, depois você, no final, você busca. Isso, tá. Né? Aí Também a no pessoa perfil dela eu vi que tem foto do aparelhinho que você botou agora essa tem, semana, né? Só vê no você meu no perfil Instagram da que Dani tem Valente foto do você vê uma aparelhinho. foto bem tirada do aparelhinho. É, É, eu precisava que o Cris pegasse para mim, mas ele não tá aqui. Aí eu teria tá, que sair claro. daqui. Mas ó, a pessoa recebe um report, Entendi. são 37 páginas É um falando. relatório em português. Você É que um não sabe falar relatório, mais isso? português, é relatório. É relatório. Relatório. Tá. Aí mostra intolerâncias, Sim. mostra uma série de coisas. É muito bom. Eu fiz da minha família toda, lógico. E, e é isso. Você vou te explicar o aparelho. Esse aparelho, eu arranco 4 fios de cabelo da pessoa com a pinça, coloco nesse aparelho, escaneio, mando esse scanner para
para esse laboratório na Alemanha, eles me respondem em 15 minutos. O que esse exame faz? Ele analisa os seus últimos 3 meses. Analisa não só o que você está comendo, mas o seu estilo de vida, nível de estresse, uma série de coisas, emoções, analisa tudo. E recebe esse relatório para um tratamento para os próximos 3 meses. No mínimo 3 meses, pode ser de 3 a 6 meses, para ver se o seu DNA se adapta a isso e você tem uma qualidade de vida melhor. Então, ele te dá soluções, por exemplo, evite tela de computador. Nossa, isso é uma solução para hoje. Isso aí, manda o psiquiatra e o psicólogo junto, né? Para a pessoa conseguir. Exatamente, vai todo mundo, né? Mas acontece que tem certos organismos, por exemplo, tem pessoas que absorvem bem essa radiação e eliminam muito bem essa radiação. E tem pessoas que não. É por isso que no Instagram, quando perguntam assim para mim, Daniele, por que você não fala os suplementos que você toma? Por que você não fala exatamente o que você come? Falei, porque o meu protocolo de fibromialgia provavelmente não vai ser igual ao seu protocolo de fibromialgia. Então, se eu colocar o nome dos suplementos, tudo que eu estou tomando, eu posso estar interferindo de uma maneira não positiva na expressão dos seus genes. Então, tem que ser muito responsável em relação a isso. O conteúdo que eu coloco no Instagram é um conteúdo que eu penso que todo mundo pode absorver. Que eu não vou prejudicar ninguém se eu colocar. Sim, muito bom. Muito pensado, entendeu? Então, cada vez mais a epigenética, e agora eu, em parceria com esse laboratório na Alemanha, cada vez mais eu vejo que isso por isso que está tudo ligado, mestre. Porque por mais que eu passe uma dieta maravilhosa para você, que eu pegue seus exames de sangue, que você me fale tudo que está acontecendo, eu posso fazer. Mas se você não tiver o cuidado, né? Se é uma pessoa que não medita, se é uma pessoa que não se movimenta, né? Que não movimenta o corpo, que não... Provavelmente, esses nutrientes, eles só vão ali até a metade do caminho do seu potencial de você se sentir bem. Então, é por isso que é nutrição holística, porque cuida de todos os corpos, sabe? Muito bom. É uma verdadeira terapia o que você está me falando agora, sabe? E me ocorreu algumas coisas que eu estava pensando enquanto você falava, assim... a alimentação, sem dúvida, né? Tá um monte de gente perguntando como é que faz o exame, etc. Bom, o perfil dela, você manda mensagem para a Dani, tá? Que ela está já formada em nutrição holística, né? O aparelho, infelizmente, ela não consegue fazer remoto, porque a pessoa tem que mandar pelo correio, só dentro de alguns minutos, né? Ela me explicou. Tem que ser na hora o cabelinho. Tem que tirar o cabelo, eu tenho até 3 minutos para escanear. Mas ela prometeu que assim que a pandemia acalmar e tá todo mundo vacinando, minha sogra já vacinou, minha mãe vai vacinar agora, vai todo mundo vacinar. E hoje eu ouvi falar que Israel tem descoberto até um remédio, a gente sabe que tem muito milagre por aí. E essa pandemia vai acabar, a gente vai abraçar muito, e ela vem aqui ainda tratar as pessoas, com certeza, né, pessoalmente. Mas você pode perguntar através do perfil também. Uma coisa que eu ia te perguntar, você também é bom lembrar as pessoas, né, a função do intestino aí, né? Porque tem uma direta relação com o intestino, esse é o trabalho, as pessoas dão pouco valor ao intestino. Eu já tomo probióticos há muito tempo. Você que mora nos Estados Unidos, aquela Whole Food, né? Eu adoro aquela rede, compro pela Amazon também, compro aqui no Brasil já atualmente, porque como faz bem, né? Como tem essa inteligência do intestino também. Agora, uma coisa que você falou que eu achei interessante, fiquei até me senti mal quando eu ouvia. Você falou que o contato da natureza faz parte. Eu sempre fui muito ligado à natureza, adoro uma cachoeira. Praia, eu gosto, mas eu moro aqui do lado, no Leblon, né? Então, assim, mas quando é uma cachoeira, um verde, me emociona até mais para ir para longe. E desde que começou a pandemia, eu acho que eu nunca dormi uma noite fora de casa. Então, né, já são, claro que não deixo de fazer minhas coisas que eu tenho que fazer, mas são 10 meses, né, sem viagens. E isso faz uma falta imensa para as pessoas, né? Você está sem natureza em Los Angeles também? Você tem algum reduto que você vai, algum parque? Você não sabe. Eu estava morando em Agoura Hills. Agoura Hills, eu era cercada de verde. E é uma cidadezinha muito segura e com pouca gente. Então, eu ia caminhar no parque lindo, lindo, lindo. Aí, eu me mudei de volta para Los Angeles. Estou no meio da cidade. Estou morando num apartamento, num condomínio, e que é muito difícil ter contato com a natureza. Embora eu veja que tem quanto tempo que você mudou para aí? Eu me mudei em setembro para cá. Pouco tempo, tá. E olha, posso te falar, o meu corpo já está sentindo falta. Sim. Já tá. Tanto que eu falei agora para o meu marido e para a esposa, vai passear, tem um parque aqui perto, tem um museu aqui que é tipo um parque, o LACMA. E vai lá tomar um sol. Porque é muito importante você ter contato com o sol, você ter contato, botar quem tiver oportunidade, pisar descalço na terra. Sim.
É muito importante. Então, assim, eu acho que agora está todo mundo tendo maior consciência de quanto é importante ter contato com a natureza, porque quem não tem, quem fica trancado dentro de casa, começa a sentir o nível de cortisol aumenta, a gente fica muito mais estressado, né? Talvez, porque talvez você também naquele esquema de Rede Globo sem parar, filme sem parar, essa agenda, fora a competição das pessoas pelos carros, que não adianta, em qualquer lugar tem isso, não adianta, É, né? é. Onde tem poder, fama, dinheiro, vai ter competições, vai ter medo de perda, tudo isso existe, né? E você está estudando coisas que eu acho muito bacanas, que trazem um complemento fundamental. Uma, você falou da alimentação, que é parte desse homem primitivo, né? Estou juntando as coisas que você falou, e nem estava pensando em falar nisso, mas você falou assim para mim quando a gente conversou, e eu estou sentindo assim, a alimentação é importante, traz um homem para um primitivo. Aí você falou que tela de computador pode ser perigosa para algumas pessoas. Nós estamos todos, acredito eu, assim, sofrendo desse mal da tela, né? Aqui Uhum. eu acho que é um momento que vale a pena a tela, realmente eu acredito nisso. Mas quantos momentos que não vale a pena a gente estar olhando só por vício? E que dano pode ter para a nossa saúde física, de radiação mesmo, que a gente nem está sabendo ainda. O fumante era muito charmoso fumar um cigarro em 1950. Todo filme, você que é atriz, então sabe disso, um roteiro de um filme assim charmoso, alguém acendeu um cigarro, né? E hoje o James Dean cigarro a gente colocou sabe que é isso. um mal terrível, né? E é uma doença, né? Se você está fumando, tem Uhum. que se livrar assim que possível, né? Então, é nesse sentido que eu te digo, a gente também não sabe de outras coisas. Você falou de natureza, falou de alimentação, você falou de uma vida mais simples, né? Você está trazendo coisas que eu acho que são muito positivas para a gente. Na verdade, o seu mapa, você falou, você é muito espiritual, a gente se conheceu através da espiritualidade, né? Uhum. E você participa demais do trabalho que a gente vem fazendo de meditação, né? De orações. E Muito eu, obrigada, mestre. Tem me ajudado demais, e eu ia demais. até te perguntar, essa espiritualidade já existia em você ou ela veio mais depois da dor, que foi uma coisa que a dor também fez você procurar isso? Como é que ela apareceu assim na sua vida? Como é que ela é na sua vida? Tá, vou falar isso da espiritualidade, mas lembra que a gente também falou do intestino, para a gente falar isso depois. Sim, fala junto É, então. eu sempre fui bem espiritualizada, assim. É, mas eu não tinha um caminho, né? Eu nasci em família católica, então eu fiz catecismo. Eu adorava ir para o catecismo. Meus Sim. colegas iam obrigados, eu gostava de ir para o catecismo. Então todo domingo eu ficava lá na igreja e tal. Aí eu sou devota de Nossa Senhora das Graças. Muito bem, nasci em família católica, mas não me considero católica. Passei por várias religiões, né? Gosto do espiritismo por Allan Kardec. A minha babá, que já faleceu, onde você tiver muito amor, me levava para as festas do candomblé, que ela era mãe de santo, então eu gostava, roubava os docinhos de São Cosme e Damião lá do altar. Eu tive contato com várias religiões, assim. A minha tia, ela foi casada com um judeu, então eu participava também das famílias, dos rituais, das festas judaicas que eu gostava muito. Então, budismo eu gostei. Quando eu cheguei aqui em Los Angeles, eu virei uma aluna do Paramahansa Yogananda, do Lake Shrine, do Self Realization. Então, assim, quando eu li a autobiografia de um yogi, é isso. Então, eu me considero uma pessoa sem religião, mas espiritual, sempre fui. Só que, claro, que quando a gente passa por uma coisa difícil, eu acho que desenvolve mais a espiritualidade. A minha espiritualidade, antes, eu não praticava muito, assim, né? Mas Entendeu? eu vi que agora eu não tenho outra opção. Trouxe mais disciplina e aprofundou, né? Exatamente, eu não tenho outra opção, eu não vejo uma maneira, tanto que é muito bom aquilo que você fala de começar. Gente, quem ainda não entrou, luz pelo WhatsApp, muito bom, viu? É muito bom começar o dia meditando. Eu adoro ouvir suas meditações quando eu acordo, porque o meu dia já é diferente. Eu começo a ter a minha rotina, eu tento, quando eu consigo, 1 hora antes da família acordar. Por quê? Porque eu faço a minha meditação, né? Eu me conecto. Aí o meu dia, quando eu não faço isso, o meu dia é diferente. Eu sinto Ah, isso, e uma coisa sabe? interessante que você está falando, você realmente escolheu a profissão certa, eu vou te falar aqui, sabe? Aquário, com ascendente peixe, lua em touro, e você tem o anjo da gratidão aqui no livro A Força, que eu já vi, certo? Você deve ter esse livro que a sua mãe acho que manda para você. O teu anjo é o 62, você nasceu 27 de janeiro, o anjo do Gente, nascimento, né? E aqui, ó, o anjo errado, da gratidão. E você vê, né, que deve ser uma coisa forte na sua vida mesmo, essa gratidão, te dá para sentir.
Eu sou Então, muito agradecida a tu. Todo dia eu agradeço várias coisas. e você escolheu o nome bonito, nutrição holística. Por que eu estou achando bonito? Porque holístico significa incluir tudo. E você me procurou, a gente se encontrou, não foi por acaso, que a minha história é a mesma que a tua. Também passei por isso, por aquilo, por aquilo, por aquilo, ainda continuo cada vez mais ecumênico. Acho que tem que somar tudo em nome do amor e do bem. É. Né? Mas eu senti assim, você falou um pouquinho de alimentação. Esse é um aspecto fundamental, mas não é o único. Não E é você já foi tão honesto de falar, a natureza faz parte. Aí eu falei, pô, me alimento tão bem, eu sou tão ligado nisso tudo, mas quero melhorar com seus exames, tudo isso, saber coisas que eu nem sei, mas tô sem a natureza tem um tempo. Nem que eu vá no Jardim Botânico aqui no Rio de Janeiro, eu vou dar um jeito, eu vou. Eu vou Sim. abraçar uma árvore, estou precisando. Isso. Olha que eu moro no Alto Leblon, um lugar que já é verdinho, mas não é igual estar com o pé na natureza. É só olhar, né? Então, foi uma outra coisa. Você falou um pouco dessa vida de artista, também desse cuidado com o ego que a gente tem que ter, com a pressão, de quanto tem que ter coragem de mudar sempre na vida. Não interessa se tem seguidores, o que for, né? Isso, acho que tudo isso é um conjunto de cura que eu estou sentindo. E queria que você falasse também, antes de a gente terminar e fazer a meditação final, que eu acho que poucas pessoas sabem ainda hoje, da importância do intestino nesse processo de cura. Né? Não só dessa doença que é um pouco rara e difícil, a sua da fibromialgia, que não é algo que você cura para sempre, né? Você vai tratando a vida inteira, como algumas hérnias e tudo, mas para doenças em geral. Eu queria que você desse uma palavrinha para as pessoas. Gente, o intestino, se vocês procurarem, o intestino é considerado hoje em dia o segundo cérebro. Né? Cientistas encontraram no intestino neurônios. Então, agora eu vou falar umas coisas meio porqueira aqui, tá? Pensa, quando você vai ao banheiro fazer o número 2, quando você consegue esvaziar o seu intestino, não dá uma sensação de alegria? Não dá uma felicidade? Isso não é você fala assim, ai, que felicidade. Não, é uma felicidade real. Porque os neurônios do intestino mandam essa mensagem para os neurônios do seu cérebro. Então, os dois estão conectados. Uma das coisas, eu só vou te dizer o seguinte, se você tem um intestino bom, a sua imunidade tá alta, tá boa, e você provavelmente está se sentindo muito bem. Porque a origem da maioria das doenças é no intestino. Então, por isso que a gente tem que ver quais são... Eu vou falar uma coisa aqui rapidinho para vocês, que não vão ter acesso ao teste que eu tenho e que não têm acesso aos exames para isso, tá? Vou dar uma dica. Comeu alguma coisa, barriga inchou, que a barriga incha na hora. Fez aquela barriguinha assim, não se sentiu bem, isso é intolerância alimentar, que é diferente de alergia. A alergia você sabe, né? Morre, né? Sim. Mas a intolerância, você fica ali anos inflamando seu intestino. Se você inflama seu intestino, a barreira protetora, existe uma barreira protetora que ela absorve os nutrientes para o melhor funcionamento do seu corpo. Se você come coisas que você tem intolerância e você não sabe, essa barreira ela vai sendo destruída. Então, as toxinas que devem sair pelo xixi, pelo suor e pelas fezes, elas vão para a sua corrente sanguínea, causando inflamação no seu corpo inteiro. Então, por favor, cuidem do intestino. Se afastem o máximo possível de produtos industrializados com muita química. A gente já absorve, o nosso corpo já absorve muita química sem a gente procurar, sem a gente colocar para dentro. No próprio meio ambiente a gente já recebe muita química. Isso também é uma das coisas que atrapalha muito o intestino. Então pensa assim, é da mãe natureza? Deixa eu comer isso aqui. E tem até uns alimentos que você pode considerar saudáveis, mas que no momento a sua genética não está respondendo bem a ele. Por exemplo, tem um cliente que está com intolerância a espinafre. Então, assim, presta atenção, barriga inchou, intolerância. Tenta tirar aquele alimento. Ou então presta atenção em tudo que você coloca para dentro. Como é que o seu corpo reage? Você fica mais cansado quando come isso? Você sente alguma dor no corpo depois disso? Então, esse é o processo por eliminação. Então, essa é a dica que eu dou para quem não tem acesso aos exames e tudo mais. O intestino é a fonte de saúde, então procurem beber bastante água. A própria movimentação do corpo ajuda no movimento intestinal para você eliminar. Então, assim, mestre, vou falar, hein? Pode falar. Se você faz cocô 2 vezes por dia, é sinal que você está mais feliz. Muito bom. Uma mestre espiritual pode falar de cocô, não é tão sério assim, não, né? Você faz parte da nossa essência. Na árvore da vida começa de malvuto, o mundo físico. É verdade, eu sempre penso no número 1 e no número 2, que são momentos que a gente fica feliz.
Tá cada um no seu banheiro, momento individual, né? Não é momento Por coletivo, você pode favor, ser casado, irmão, o que for, né? não Eu, pelo menos, postem. curto muito individual esse momento, sabe? A mentira, que meu tigrinho tem me acompanhado no banheiro ultimamente, ele cisma de ficar no meu pé no banheiro, sabe? Isso me desconcentra horrores, mas é tão fofo, eu não consigo tirar ele, sabe? Mas é muito legal o que você está falando, é verdade mesmo, porque parece que a gente precisa tanto da vida. Isso lembra um amigo meu querido, sabe? Ele é bem mais velho que eu, mas mora aqui no Leblon também. E uma vez ele falava assim: para mim, felicidade é dormir bem e ir no banheiro todo dia, sabe? E eu ria, achava engraçado ele falar isso, mas ele tinha problema para dormir e para ir no banheiro, sabe? Aí eu compreendia. E hoje eu vejo, realmente, né, você ter a sua função, né, intestinal, urinária, essas coisas normais, você poder dormir gostoso, numa boa, né? Como é importante isso, como as coisas simples da vida que são importantes, as pessoas que a gente ama. Pintou um hospital no meio, acabou tudo, a gente fica desesperado, né? Ou como você, uma situação de dor que acontece com qualquer um de nós, uma dor crônica que dura muito tempo, sabe? E você é uma pessoa muito simples, né? Você é uma pessoa tão conhecida, né? Teu trabalho é conhecido, você é casada com o filho da Maria Gabriela, que também são todos famosos, teu marido também faz trabalho com gente muito famosa, então, e tão simples, e eu acho bonito que a gente veio falar de superação e alegria, e é isso mesmo. A alegria me parece que vem das coisas mais simples, um abraço numa árvore, sabe, ter pessoas que você gosta, ter coragem de mudar, porque a vida aqui, depois, a vida tem outra, segundo a espiritualidade, reencarna. Mas com esse nome, com esse corpo, com essa família, com esse... Não. Então a gente tem que aproveitar muito essa experiência da vida, né? E aproveitar o tempinho que a gente tem aqui antes de fazer uma meditação final, queria te fazer uma última pergunta, né? Essa você falou bastante, falou bem, de uma maneira bonita, da superação da sua dor e como você vem ajudando as pessoas a superarem a dor delas, através de orientações holísticas. Mas eu queria saber, essa pandemia trouxe uma dor para toda a humanidade. Uma dor de verdade, de gente que não se abraça há muito tempo, de amizade que desfizeram, a gente nem sabe o que vai ser, de que forma a volta, né? De uma tecnologia que aumentou muito, né? Então, assim, realmente a gente sabe que já vinha mudando e uma perspectiva sombria de empregos também, que a gente sabe que isso é uma verdade, né? Então, eu queria saber como é que você vê a superação dessa dor coletiva. O que você acha? Você mora nos Estados Unidos, mas é brasileira, né? E seu marido, você falou que viaja pelo mundo inteiro, né? Que trabalha ligado a cinema. Então, eu queria saber isso de você. Como é que você vê isso? Eu acho, Como que a gente pode superar essa dor coletiva? eu vou te dizer, essa pandemia é como se fosse a fibromialgia do mundo. Porque eu já, tudo que a gente precisa fazer para se sentir melhor, né, fisicamente, eu já fazia antes da pandemia, não mudou em nada para mim. Eu já vivia em quarentena e não sabia. Sim. Então, então assim, eu quero dizer o seguinte: tem gente que fica romantizando, que se fala em português, fica falando assim, ai, muito obrigada, coronavírus. Aí outras pessoas falam assim, Sim. quem é que agradece uma coisa dessa, né? Então, eu acho o seguinte, eu acho que é o momento de todo mundo prestar atenção no outro e é o momento de compartilhar. É o momento de cuidar do outro, é o momento de colaborar. Primeiro, se cuidar. Eu sempre falo para os meus clientes fazerem uma redoma de amor. Quando você se conecta com a simplicidade, aquilo que você fala de doar para o outro, como é que é a palavra? De você Sharing, ajudar, né? fazer filantropia, de Sim. você ajudar. Isso tudo faz parte de uma cura coletiva. Não tem outra saída a não ser a gente se unir, a não ser a gente se unir no amor, na vibração positiva. Então, assim, se eu me estresso, o meu corpo dói, tá? Então, se você pensa o seguinte, se você passa uma mensagem negativa, você aumenta a energia negativa do que já está acontecendo. Então, é um momento de cura para todo mundo, é uma cura coletiva que a gente está passando. E isso é um dia de cada vez. Se a humanidade não aprender que tem que realmente respeitar a natureza, e eu vou te dizer, o planeta Terra, fica essa campanha, vamos ajudar o planeta. O planeta não precisa da gente, a gente que precisa dele. Ele vai ficar muito mais feliz, inclusive, sem a gente por aqui para atrapalhar. Então, Sim, é verdade. então, se a gente não entender a importância do meio ambiente de verdade, se a gente não entender a importância de colaborar, de ajudar o próximo, a gente vai acabar. Então, assim, a gente tem que estar numa postura de aprendiz. Se a gente estiver numa postura de aprendiz perante a vida,
eu acho que a gente consegue encarar essa pandemia com mais leveza, fazendo a sua parte, responsável, mas entender, procurar entender por que está acontecendo isso. Procurar entender profundamente. O que chegou a isso? Como que era a nossa vida? Como que era o nosso pensamento antes disso? Qual é o pensamento agora? Né? Acho que tem muita sabedoria nas suas palavras e dá a impressão, uma coisa que eu falo muito em algum livro meu que eu não lembro agora, acho que no Místico, o micro e o macro são muito parecidos. Da mesma forma que a gente vem falando da trata do ser humano, que você trata hoje o holístico, a gente vem tratando a pessoa holisticamente, né? O macro precisa do mesmo holístico, se alimentar melhor, ser mais carinhoso um com o outro, ter todo um cuidado de integração, meditar todos os dias, né? Desejar, de repente, menos objetos do mundo material e lembrar do que realmente importa, né? E vamos fazer uma coisa, como a gente está em cima da hora, tem medo que o Instagram vai acabar com a gente? Não. Vou botar uma meditaçãozinha aqui final. O pessoal está adorando você, que está tudo desesperado de felicidade. Tá, Dani? Você realmente é uma simpatia, muito inteligente, muito carismática e de coração muito bom. E a gente vai botar uma música aqui rapidamente, uma meditação rápida que seja, para a gente poder exponenciar essa energia agora pelo mundo. Agradecer a todos que estão presentes, aqueles que assistem depois também são muitos. Transcende tempo e espaço. Respirar um pouco, sentir um pouco desse holístico agora. A alimentação da gente, não só o que a gente come, tudo aquilo que a gente assimila. O ar que a gente respira, os pensamentos. A necessidade de abrir mais o coraçãozinho da gente. De lembrar que todo mundo aqui é ser, tem suas dores, tem suas dificuldades, tem momentos melhores e piores. Cada um dentro do seu momento no mundo, mas a gente pode se unir agora. A Dani lá em Los Angeles, muitos espalhados aí pelo Brasil, pelo mundo. E a gente respirar, agradecer o Eterno por essa oportunidade de estarmos juntos aqui, aprendendo, evoluindo, podendo construir um mundo melhor. Obrigado. Todos, a gente vai abrindo os olhinhos. Agradecer muito a você, Dani, a sua presença. Eu vou tentar fazer um negocinho aqui, porque eu lembro de você dessa época também. Todas as épocas são Dani, uma coisa só, né? Então eu vou botar aqui um pedacinho que eu achei aqui. Vamos ver se funciona, tá, gente? Calma aí. Só basta um desejo que é melhor do que nenhum. Tá bom, não? Obrigada, mestre. Olha, você é uma maravilha de pessoa. Obrigado, estou muito feliz. Eu acho que a gente levou muita luz às pessoas, a nós daqui também. Foi um prazer falar contigo. Que a gente possa fazer outros para levando mais. Quem quiser conversar com a Dani, perguntar alguma coisa, a Dani Valente, é o Instagram dela, tá? E ela realmente tem muita luz para passar para a gente. Quando ela vier ao Brasil, não esqueça de trazer o aparelhinho do cabelo para você poder fazer esse exame para as pessoas, que muita gente vai se beneficiar. Né? A Alex, sua vizinha dos Estados Unidos, vou apresentar você e meus alunos americanos. Está mandando um beijo para você também. Obrigada, muita gente aqui agradecendo. Obrigado mesmo, tá, querida, pela sua presença, por tanta luz que emanou nas suas palavras aqui. Eu que agradeço, mestre. Muito obrigada mesmo. Foi uma honra participar de uma live com você. Muito obrigada. E um beijo especial para sua mãe, que quem foi deu meus livros para você, né? Fez para você chegar a mim, a TT Valente, né? Tete Valente. Obrigado, tá, querida? Muito beijo, muito obrigada. Beijo para todo mundo. Boa noite.